meus queridos, muito boa tarde. Professor Andrei aqui na área, né? A nossa oficina aqui de matemática. Então, prazer estar com vocês aqui. Queria mandar um abraço para a galera aqui de Pimenteiras, Jacobina, galera aí de São Félix, São Francisco do Piauí, beleza? Gente, e hoje, a temáticazinha da nossa aula de hoje é sobre a lei dos senos. Nós estávamos falando sobre que as razões trigonométricas, né? Que as razões trigonométricas são aplicadas em triângulos retângulos. E agora nós vamos ver duas leis. Hoje nós vamos ver a lei dos senos. Próxima semana vamos falar sobre a lei dos cossenos. Que esse tipo de lei, ela é aplicada em qualquer tipo de triângulo. Professor, eu posso aplicar essa lei até no triângulo retângulo? Posso também. Só que para o triângulo retângulo nós temos várias particularidades. Nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, podemos aplicar as famosas razões trigonométricas, nós podemos aplicar as relações métricas também lá no triângulo retângulo. Então tem vários modos, maneiras para a gente usar o triângulo retângulo. E essa lei do seno, né, ela é aplicada, né, o objetivo é a gente resolver problema envolvendo lei do seno. Então, nós temos várias situações do nosso cotidiano que nós podemos aplicar a lei do seno. Ah, eu quero calcular o tamanho de uma avenida, tamanho de uma rua, a largura dessa rua, sabendo um ângulo qualquer. Dá para a gente aplicar a lei do seno. Beleza? Queria mandar um abraço aqui para a Érica, Fernanda. Sempre conosco aqui participando. Galera aí de Juazeiro do Piauí. Show de bola. Então, gente, o que é que diz essa lei dos senos? A lei de seno determina que num triângulo qualquer, olha aí, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre um valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Josélia Alves. Então, observa que essa lei do seno nos diz o quê? Que um lado ele é sempre proporcional a quem? Ao seno desse ângulo. Ao seno do ângulo oposto, né? A esse lado. Só não entendi. Bora visualizar na figura. Como é que seria na figura? Como é que nós podemos demonstrar isso aí? Como é que nós podemos mostrar? O que é que diz aqui? Eu vou dar uma dica fenomenal. Que na hora que você vê numa questão, você já sabe. Opa, eu já sei que nessa questão aqui está falando de lei do seno. Eu já sei que nessa questão eu vou usar as razões trigonométricas. As razões métricas. Exatamente, Érica. Uma informação muito importante aí que a Érica nos deu, que tem questões também, principalmente que está falando da lei dos cossenos. O maior lado, ele é oposto ao maior ângulo. Isso é uma propriedade em qualquer triângulo. Consequentemente, o menor lado, ele é oposto ao menor ângulo. Professor, mas como é que eu vou aplicar essa lei do seno? O que diz essa lei do seno, na verdade, né? Tá aqui. Gente, por exemplo, se tu tiver um lado, isso, observa, eu aplico, Érica, em qualquer tipo de triângulo, essa lei. Beleza? Qualquer tipo de triângulo. Então, um lado está para quem? O seno do oposto do ângulo. A está para o seno de A, igual B está para o seno de B, e o C está para o seno de C. Isso aqui é igual a 2R. Professor, mas quem é esse R? Gente, observa pela figura. Esse R, quem é? É o raio da circunferência
circunscrita a esse triângulo. Então, esse R, quem é, professor? É o raio. Professor, mas o raio de quem? O raio da circunferência circunscrita. Porque tem questões que ele pergunta, determine o raio dessa circunferência. Determine um ângulo qualquer dessa circunferência. Então, tem que estar ligado. Gente, quando a gente for estudar as duas leis, quando for a próxima semana, que a gente vai ver as duas, o aluno ele fica na dúvida. O professor sempre fica em dúvida. Eu não sei, eu sei que a gente está falando dessas leis, mas eu não sei qual é que eu vou aplicar. Eu fico em dúvida qual é a lei, se é do seno ou do cosseno que eu vou aplicar. Eu fico com essa dúvida. Então, gente, anota, grava essa informação aqui, que a lei dos senos, a dica que eu vou dar para vocês, qual é? Quando numa questão, ela te fornecer mais o quê? Mais ângulos do que lados. Beleza? Quando eu tiver dois ângulos e um lado. Beleza? Ah, professor, não tem negócio de mais ângulo, mais lado. Não entendi isso aí, não. Porque assim, ó, nós vamos falar da lei dos cossenos também, e tu vai ver, a lei dos cossenos é o quê? É mais lados do que ângulos. Aí tu, quando tiver mais lados, eu vou usar a lei dos cossenos. Beleza, professor. E outra coisa, gente, não adianta a gente falar, entrando na parte das razões trigonométricas, se tu ainda não aprendeu essa tabela dos ângulos notáveis. Gente, é assim, é algo assim, como é que eu digo? É essencial para a gente falar sobre determinados ângulos, inclusive, nós vamos falar também de ângulos que supostamente vocês não saibam, mas a gente viu ano passado também, que são esses ângulos que estão lá no segundo quadrante. Nós também vamos falar da circunferência trigonométrica. Vamos fazer uma revisãozinha da circunferência trigonométrica. Ah, professor, o seno de 120 eu não sei. O seno de 135 eu não sei. O seno de 120, nós vamos relembrar, na verdade, não é nem aprender, nós vamos relembrar como é que a gente calcula esses ângulos usando a circunferência trigonométrica, né? Que é usando exatamente lá a simetria. Nós vamos usar para descobrir esses ângulos aí. Beleza? Pessoal, eu tenho a obrigação de saber o quê? Seno, cosseno e a tangente desses ângulos. Eu tenho obrigação de saber. De 30, 45 e 60. Aí tu vai aqui, ó. Seno, olha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não esquece da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, na ordem, seno, cosseno, tangente, e na ordem dos ângulos 30, 45, 60. Montou essa tabela, dá para a gente fazer várias questões envolvendo o quê? As razões trigonométricas também, precisa dela também. Olha aí, vamos fazer aqui uma aplicação, como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos desenvolver, como é que nós vamos fazer questões envolvendo a lei dos senos. Beleza? Bora lá. Nós tu vendo a questão, por exemplo, um exemplo aqui bem simples. Ele quer saber a medida do lado AB. Professor, mas ele me deu aqui, ó, ele me deu dois ângulos e um lado, e quer descobrir o outro lado. Então, se ele te deu mais ângulos do que lados, vamos usar o quê? A lei do seno. E o que é que diz a lei dos senos? Que um lado está para o seno do ângulo oposto a ele, ao seno de 30. Assim como x está para o seno de 45. Beleza? Quanto é que é o seno de 30? Seno de 30 é 1/2, lá na tabelinha. Aí fica 10
está para o meio, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Só se eu tirar esse número de onde? Tabela dos ângulos notáveis. Aí aqui, ó, esse 2 vai embora com esse 2. Quem que vai ser esse x? 10 raiz de 2 centímetros. Beleza? Exatamente, para ser mais rápido, né? Bora aqui para a próxima. Olha aí, vamos fazer aqui, vamos trazer umas questões aí de vestibular para nós, envolvendo essa parte aqui da lei do seno e lei dos cosseno, que é na próxima semana. Beleza? Bora lá. Primeira questãozinha aí, questãozinha de vestibular. 2 minutinhos aí na tela para primeira questão. Bora lá, né? Então, gente, diz assim, ó. Sabes que em todo triângulo, a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto ao lado. Usando essa informação, concluis que a medida do lado AB do triângulo, representado abaixo, é. Então, gente, como é que eu já falei? Ah, professor, como é que eu sei que numa questão está falando sobre a lei dos senos? Bora observar aqui comigo. Ele quer saber a medida desse lado. Vou chamar aqui de x. Então, vamos lá. Na questão, ele nos forneceu o quê? Ele nos deu 2 ângulos e um lado. Então, ele me deu mais o quê? Mais ângulos do que lados. E o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos usar a lei do seno. O que é a lei do seno? O lado está para o seno do ângulo oposto, assim como 12 está para o seno de 120. Beleza? Aí que eu falei para você, professor, mas eu não sei esse seno de 120. Você vai saber hoje, relembrar a verdade.
Aí fica x está para raiz de 2 sobre 2 igual a 12 está para... Quanto é que é o seno de 120? Gente, o seno de 120 ele é igual a de 60. Porque eles são suplementares, eles são iguais até o sinal também. Seno de 120 é igual ao seno de... Grava essa informação bonita que eu falei aí, ó. Seno de 120 é igual ao seno de 60. Tem uma bem parecida com essa daí, Érica. Essa questãozinha do Enem tem uma com compasso, né? Uma questãozinha lá do Enem envolvendo lei do seno. E dá para a gente fazer também lei dos cosseno numa própria questão. Quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse 2. O que mais? Fica x vezes raiz de 3 igual a 12 raiz de 2. Bora lá. Fica o x é 12 raiz de 2 sobre raiz de 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Que fica 12 raiz de 6 sobre 3. Eu posso simplificar esse 12 com 3. Aqui fica 1 e aqui fica 4. Quanto é que vale aquele lado ali? Ó? 4 raiz de 6 metros. Que aqui está na letra E. Olha aí que questão interessante, envolvendo a parte aí das leis do seno. Questão 2. Questãozinha 2 aí, diz o quê? Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura a seguir. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem, em que B está, né? Mesma margem que B está. Mede os ângulos CBA, olha aí, 57 graus, como você pode ver na figura. ACB, 59 graus. Sabendo que mede 30 metros, ele quer saber essa distância aqui. Pronto. Ele diz que de A até B vale 30 metros. E nós queremos saber a distância de B até C, que eu vou chamar aqui de X. Beleza? Ah, professor, mas como é que eu vou saber agora? Como é que nós vamos descobrir esse lado aí? Nós vamos usar o quê? Lei dos senos. Professor, mas como é que eu sei que é lei dos senos? Como é que nós sabemos que isso aqui é a lei dos senos? Porque a questão me deu mais ângulos do que lados. Beleza? Aí, ó, vamos fazer. Fica 30. Está para o seno de 59. Assim como x está para o seno... Opa! Professor, mas eu não sei esse ângulo aqui.
mas nós temos como descobrir esse ângulo. Como é que nós vamos descobrir esse ângulo? Todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180. 57 mais 59 dá 116. Falta o quê? 64 graus. Beleza? 30 está para o seno de 59, assim como o x está para o seno de 64. Por isso que a questão deu aquelas informações. Beleza? Aí, bora lá. Ó. 30 está para 0,87. Por quê? Que é o seno de 59. Assim como x está para 0,90. Por quê? É o seno 64. Fazendo os mesmos pelos extremos, fica 0,87x é igual. Quanto que é 30 vezes 0,9 dá 27. Quem vai ser o x? Vamos pegar 27 e dividir por 0,87, que é aproximadamente, né, 31, vamos dar um valorzinho exato, 0,03 metros. É o valorzinho aproximado da distância de B até C. Beleza? Que não dá um valorzinho exato. Até por conta desse 159, né? Terceira questão. Observe que a questão pediu para tu usar. Use raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, 1,7. E quer saber o valorzinho desse x nessa questão. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos na tela para questão 3. Bora lá, né? Então, gente, olha aí, Érico. Show de bola, né? Muito bem. Só finalizar essa parte aí. Professor, nessa questão eu vou usar o quê? A gente observa que eu tenho 2 ângulos que a questão me deu. Deu mais ângulos do que lados.
mais ângulos do que lados, é a lei do seno. E bora lá, né? X está para quem? X está para o seno de 45. Assim como 10 está para o seno de 60. Seno de 45, professor, eu não sei, meu amigo, mas você tem a obrigação de saber esses ângulos. Então, x está para raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Assim como 10 está para o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Fazendo, cortando aqui, esse 2 vai embora com esse 2. O x é igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Então, vamos lá, né? Quanto é que é o raiz de 2? Posso racionalizar também, ou substituir logo também, né? Tanto faz. Que fica 10 vezes 1,4 dividido por 1,7. Que aqui fica 14 dividido por 1,7. Quanto é que dá essa divisão aí, Érica? 14 dividido por 1,7. Aproximadamente 8,2, né? É o valorzinho de x. Aproximadamente 8,2 centímetros. E não dá exato por conta dessas raízes que aparecem aí, né? 8,23. Então, tá certinho aí. Beleza? Bora aí para a questão 4. Qual o valor de x no desenho abaixo? Então, a gente fica muito atento quem são os ângulos que estão se referindo, né? Não é verdade? É para a gente poder aplicar. Professor, nessa questão eu vou usar o quê? Como você vai usar o quê? Lei do seno. Por quê, professor? Porque eu tenho mais ângulos do que lados. Eu tenho esse ângulo aqui de 120 e o de 30. E eu tenho dois lados. Na verdade, eu tenho um lado e quero descobrir o outro lado, na verdade, né? Então, eu tenho mais ângulos do que lados. Então, é a lei do seno. Bora aplicar aqui a lei do seno. Professor, mas o x está para quem? Quem é o ângulo oposto ao lado x? 120. X está para o seno de 120. Assim como. Professor, mas o lado aqui, que é 100, ele está para esse ângulo aqui. Como é que vamos descobrir esse ângulo? 120 mais 30, 150. Falta quanto? 30. Não é isso? Assim como 100 está para o seno de 30. Seno de 120 é o mesmo de 60. X está para raiz de 3 sobre 2. Assim como 100 está para 1 meio. Por que 1 meio? Porque é o seno de 30. Esse 2 cancela com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos. X igual a 100 vezes raiz de 3. Com certeza que é a letra A. Questãozinha simples, fácil e trivial. Questão 5. Vamos ver na parte aí desses vestibulares. Bora lá, vou dar aí 2 minutinhos aí na tela, Fernando. Fica bem atento com os ângulos que está se referindo. 2 minutinhos aí na tela para a questão
5. Bora lá, né? A Eric está dizendo aqui que é 90 raiz de 2. Bora lá. No triângulo a seguir, temos dois ângulos. Um medindo 45 e o outro 105 graus. E um dos lados medindo 90 metros. Com base nesses valores, determine a medida x. Gente, ó, como eu disse, o que é que diz a lei do seno? O lado está para o seno do ângulo oposto a esse lado. Beleza, o x, logicamente, ele está para quem? Para o seno de 45. E outro, para a gente identificar se está falando realmente da lei do seno. O que é? Eu tenho mais ângulos do que lados. É verdade, né? Ah, professor, então o x está para quem? Seno de 45. Assim como 90 está para o seno de... Professor, mas eu não sei quem é esse ângulo aqui. Sabe, meu filho? Ele não está aqui. A questão não foi colocar ele, mas a gente tem como descobrir esse ângulo. Professor, não descobrir esse ângulo como? Todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? 180. Com isso, ó, 105 mais 45 dá 150. Esse ângulo aqui só pode ser de quanto? De 30 graus. Assim como 90 está para o seno de 30. Bora lá, tabelinha dos ângulos notáveis. X está para seno de 45, raiz de 2 sobre 2. 90 está para o seno de 30. Seno de 30 é 1/2. A gente pode cortar, simplificar esse 2 aqui. Não é isso? Com isso, esse lado x aqui, ele vale 90 raiz de 2 metros. Com certeza está na letra C. Show de bola, muito bem, Érica. Bora aqui para questão 6. Questão 6.
Bem parecido com as outras questões também. Então fica bem atento. É esse tipo de questão, quando cai, te dá fator no ângulo, pede para descobrir um lado, pede para descobrir um ângulo, que eu já vi também. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para questão 6. Bora lá, né? A Érica tá desenrolando aí, né? E tá indo certo. Muito bem. Então, nós que tem esse tipo de questão na prova, né? Em vestibular. Opa, rapaz, aqui só aparece aquelas questões que o professor André passou lá no canal. Então, vamos lá. Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocada nos vértices B e C, como vocês podem ver na figura aqui, né? Ele quer saber o valor dessa distância, de B até C. Assim, a distância D é... Olha o que foi que ele nos deu aí. Ele deu o ângulo A, ele deu o ângulo B e a medida AB. Então, gente, AB, que é esse lado, ele está para esse ângulo aqui, o ângulo C. Só uma questão me deu isso aqui, ó. Me deu A, que é 120. Ela me deu o ângulo B, que é 15. E o que mais? Aí a questão me deu mais o quê? Aqui, 120. Temos que descobrir esse lado aqui, na verdade. Esse ângulo, na verdade, né? Aqui é 120. E aqui vale 15 graus. Como é que nós vamos descobrir o ângulo C? Todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é o quê? 180 graus. Com isso, esse ângulo aqui vale 45 graus. Bora aplicar agora o quê? Lei dos senos, Érica. Muito bem. Que o D, que é o lado que a gente quer descobrir, está para o seno de 120, assim como
AB, que é 40, muito bem, Érica, está para o seno de 45. Eu sou o seno de 120, já falei para vocês, é igual a de 60. Quando a soma der 180, lá na simetria, falta quanto para 180? 60. Então, D está, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, igual a 40 sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse. Fazendo os meios pelos extremos, como é que vai ficar aí, Érica? O D é igual a 40 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Olha aí, Érica. Dividido por raiz de 2. O que é que eu vou fazer agora aqui? Racionalizar. E vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Que vai ficar 40 raiz de 6 sobre 2. Olha aí, show de bola. Simplificando, dividindo 40 por 2, isso aqui dá 20 raiz de 6 metros. Essa é a distância do ponto B até o ponto C. Com certeza que é a letra A, 20 raiz de 6. Beleza? Bora para a questão 7. Olha que questão bonita. Um artista, ele mostra... A figura mostra um artista pintando um quadro. O modelo é uma árvore. Pode dizer que a altura da árvore ele quer descobrir. Beleza? A altura dessa árvore. E aí, meus queridos, como é que a gente faz isso daí? 2 minutinhos aí na tela para questão 7. Bora lá, né?
Professor, nessa questão aqui ele só me deu um ângulo. Gente, aqui foi uma pegadinha para vocês aqui. Essa questão aqui, nós não tem como a gente usar a lei do seno aqui. Olha aí, a peça que tá afiada. Professor, e é o quê? Lei dos cosseno. Vamos falar muito mesmo na parte da lei dos cosseno, onde? Na nossa próxima aulinha. Quero ver se vocês estavam atentos, na verdade, e eu sei que vocês estão estudando e já viram isso aqui, né? Então, nós vamos ter que descobrir esse H. Agora, que é exatamente quem? A altura dessa árvore. Ah, professor, mas eu tenho aqui 2 lados e um ângulo. Eu tenho exatamente, Érica. Nós temos mais lados do que ângulos. Então, fica H ao quadrado é igual a 40 ao quadrado. Fica parecendo Pitágoras. Mais 30 ao quadrado. Menos 2 vezes 40 vezes 30, que é o produto dos outros 2 lados. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vezes o cosseno de 45. Bora lá, né? Fica H ao quadrado é 1.600 mais 900 menos... meio bagunçado esse Pitágoras, né? 80 vezes 30 dá 2.400 vezes raiz de 2 sobre 2. Que é isso, professor? Que é o cosseno de 45. Somando esses dois aqui, H ao quadrado é igual a 1.600 mais 900 dá 2.500. Menos, aqui fica 1 e aqui fica 1.200. Menos 1.200, a questão quer que tu use o raiz de 2, aproximadamente 1,4. Aí fica H ao quadrado é 2.500 menos 1.200 vezes 1,4. 1.200 vezes 1,4 dá 1.680. Diminui isso aí de 2.500. Menos 2.500 dá 820. H ao quadrado é igual a 820. H é a raiz de 820. 820 não é a raiz exata, né? Mas, pelas alternativas, dá para a gente eliminar. Bora ter uma noção aqui, gente, uma raiz exata aqui, perto dela, é 900. Não é isso? 900, a raiz de 900 é 30. Então, eu já sei que a altura vai ser menor do que 30. Então, quem é que está fora aqui, ó? Letra E está fora. Letra D também está fora. Gente, que é menor do que 100. 10 vezes 10 é 100. Não tem como ser menor do que 100. Letra A também está fora. Gente, 20 vezes 20 dá 400. Está longe de 820. Então, a letra B também está fora. Então, a certeza que eu tenho que essa altura está entre quem? Ela é maior do que 20 e menor do que 30. Isso é certeza, né? Com certeza aí é a letra C. Beleza? Bora aqui para a questão 8. Um topógrafo pretende medir a distância entre 2 pontos, A e B, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu num ponto C, na margem que está
e medir os ângulos ACB e CAB. Então, ele mediu esses dois ângulos, né? ACB, que foi de 60 graus, esse ângulo aqui, e mediu o ângulo CAB, que esse aqui vale 75 graus. Mediu também o lado AC. Esse lado AC vale 16 metros. Respeitando essas condições, podemos afirmar que o lado AB em metros, quanto é que vale o nosso lado AB em metros? Olha aí, mais ângulos do que lados. Eu vou usar o quê? Leis do seno. Gente, quem é que está na frente desse ângulo aqui? Ah, professor, o 16 está para quem? Esse ângulo. Como é que eu vou descobrir esse ângulo? Através, a soma dos ângulos internos, né? É quanto? 180. Então, esse ângulo B vale o quê? 45 graus. Bora aplicar a lei do seno. Que fica 16 está para o seno de 45, assim como o x está para o seno de 60. Olha aí. Quanto é o seno de 45? 16 está para raiz de 2 sobre 2. Assim como x está para seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Esse 2 vai embora com esse. Fazendo os meus pelos extremos fica x vezes raiz de 2 igual a 16 raiz de 3. Quem é o nosso x? Érica. 16 raiz de 3 sobre raiz de 2. E o que a gente tem que fazer? Racionalizar. Multiplicar aqui ó, por raiz de 2 em cima e embaixo. Que fica 16 raiz de 6 sobre 2. Dividindo 16 por 2, 8 raiz de 6 metros. Que com certeza está na letra A. Beleza? Questãozinha muito fácil aí, envolvendo essa parte da lei do seno. Questão 9. Bora lá, né? A água utilizada em uma residência é captada e bombeada do rio para uma caixa. Está localizada a 60 metros de distância da bomba, como vocês podem ver na figura, né? Do rio até a caixa, 60 metros. Os ângulos formados pelas gerações, a bomba e a caixa d'água, é de 60 graus. E a residência, que é da bomba e da caixa d'água, é de 75 graus, conforme vocês podem observar na figura. Para bombear do mesmo ponto de captação diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Gente, ó, de novo, x está para quanto? Nós temos que descobrir esse ângulo aqui. Olha aí, Érica. Muito bem. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Assim, o valor aproximado. Não é isso? Bom, bora lá. Ó. 60. Esse ângulo vale 45 graus. 60 está
para o seno de 45, que é o ângulo oposto. Assim como x está para o seno de 60. Beleza? Depois daí, Érica, o que a gente faz? Quanto é que é o seno de 45? Essa raiz de 6, anota aí, Érica. Aproximadamente 2,4. Olha aí, substitui. Fica 60 sobre raiz de 2 sobre 2. Esse raiz de 6 é aproximadamente 2,4. Assim como x está para o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Quem vai ser o x? Olha aí, Érica. 60 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Racionalizando, fica 60 raiz de 6 sobre 2, que dá 30 raiz de 6. 30 vezes 2,4. Não é isso? Quanto é que dá? Verdade aí, é verdade. 30 vezes 2,4. Aproximadamente, o quê? 72 metros. Érica Fernanda, muito bem. Show de bola nessa questão aí. Então, gente, hoje nós falamos muito sobre essa parte da lei do seno. Pessoal, essa lei dos senos eu vou aplicar onde? Gente, eu vou aplicar em qualquer tipo de triângulo, Érica. Eu que agradeço aí a sua participação assídua nas nossas aulas, nossas oficinas aqui de matemática. E na próxima aula vamos aprofundar o quê? Vamos falar sobre a lei dos cossenos. Inclusive, a gente até fez uma questão. E aí não poder misturar esses dois aí, né? Ah, nessa questão aqui, será que você está falando lei do seno? Será que é a lei dos cossenos? Então, vai dar para a gente tirar essas dúvidas aí, principalmente com essas dicas que eu falei para vocês. A questão da quantidade de lados e a questão da quantidade de ângulos. Beleza? Porque, tem alguns ângulos que eu não sabia. Esse 120, como apareceu, e aparece muito 120, né? E vai aparecer outros também. De 135, 150, nós temos a obrigação de saber. Tanto o seno, como o cosseno, como a. Então, gente, nós temos a obrigação de saber. Beleza? Inclusive, os alunos... professor, os alunos eles erram muito porque eles pensam que dá para usar o teorema de Pitágoras nesses triângulos. Gente, o teorema de Pitágoras, ele só é usado em quê? Em triângulo, retângulo. Quando a gente vê triângulo, retângulo, depois vê essas relações aqui, essas duas leis, os alunos por que quer usar o teorema de Pitágoras? Quer usar a razão trigonométrica aqui, olha. Meu filho, não faça isso, não. Jamais você vai fazer um erro desse. Usar razão trigonométrica só é aplicada em triângulo, retângulo. Beleza? Então, meus queridos, queria agradecer essa participação de vocês aí. Encontro vocês aí na próxima semana. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.